E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de termodinâmica e ela diz o seguinte: uma certa massa de gás ideal é levada do estado inicial A ao estado B e depois trazida de volta A através do estado C, como mostra o diagrama PV. Ao lado nós temos a tabela de calor, trabalho e energia e embaixo continua. Atribuindo os sinais mais, menos e zero às variações termodinâmicas positivas, negativas e nulas, respectivamente, a tabela completa, que está ao lado do diagrama PV, e a gente tem que marcar então a alternativa com a tabela completa corretamente. Para isso, a gente precisa primeiro lembrar qual é a relação desses três conceitos, né? Lembrar que quantidade de calor é igual à soma do trabalho com a variação de energia interna. E isso a gente associa e a gente chama, né, de primeiro princípio ou primeira lei da termodinâmica, que é uma conservação, um tipo de conservação de energia. Lembrar que quando a gente fala em calor, né, o calor ele está ligado justamente a trocas de energia, e toda vez que um corpo ele recebe calor, a quantidade de calor é positiva, toda vez que ele perde calor, a quantidade de calor é negativa, e quando ele não troca calor é zero. Agora, o trabalho, a gente vai associar sempre o trabalho com a variação de volume. A gente não pode esquecer isso. Trabalho, nós vamos relacionar com variação de volume, de maneira que, se a variação de volume for positiva, ou seja, uma expansão, o trabalho vai ser positivo. Se a variação de volume for negativa, uma compressão, o trabalho vai ser negativo. E se a variação de volume for zero, então eu não tenho trabalho e o trabalho é zero. Já a variação de energia interna, variação de energia interna vai ser relacionada diretamente com variação de temperatura, de maneira que se a variação de temperatura for positiva, então a variação de energia interna é positiva, ou seja, se o gás esquenta, eu aumento a minha energia interna. Agora, se a variação de temperatura for negativa, a variação de energia interna também é negativa, né? Se o gás esfria, eu diminuo a minha energia interna. E se eu não sofro variação de temperatura, eu não vou ter mudança na minha energia interna. Então eu preciso lembrar dessas relações. E a gente começa agora a análise do gráfico. Então, ele começa em A e vai para B, sofrendo uma expansão. A gente já começa a ver que o volume aumenta de 1 para 3. O que isso significa, então? Significa que nós temos uma expansão, um aumento de volume. O trabalho, então, tem que ser positivo de A para B. Logo, a quantidade de calor, então, trocada tem que ser positiva. O gás tem que receber calor. Por quê? Porque se W mais ΔU dá um valor positivo, então significa que calor tem que ser positivo, porque calor é esse valor associado à soma dos dois, né? Perfeito. B para C, o que a gente observa? De B para C, nós não temos mudança de volume. De B para C, a gente poderia dizer que é uma transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, né? Onde o volume permanece no 3. Se o volume não muda, então nós não temos trabalho, já sei que o trabalho aqui tem que ser zero. Logo, a gente tem uma situação aqui que o calor trocado então tem que ser igual à variação de energia interna, justamente porque o trabalho é zero. Se eu sei que o calor ali na tabela já está preenchido como positivo, então a variação de energia interna tem que ser positiva também. Talvez com isso a gente já tenha uma resposta ali para marcar, mas vamos ir até o final. De C para A agora, o que a gente observa então de C para A? A primeira coisa, deixa eu até trocar a cor da caneta aqui para azul, a primeira coisa de C para A que a gente observa é que é uma compressão. O volume que antes estava em 3, agora ele desce para 1. Em uma compressão, lembra que o volume diminuindo, então o trabalho tem que ser negativo, né? Numa compressão o trabalho é negativo então. Outra coisa que a gente também pode perceber é quanto à variação da energia interna. Lembra que a gente vai ligar ela com temperatura. E aqui a gente tem que se ligar no seguinte. No ponto C, nós temos uma situação equivalente a um produto PV
de 4 e 3, né? O produto PV que eu quero dizer é a pressão vezes o volume no ponto C. Pressão é 4 e volume é 3, isso vai me dar um produto PV equivalente a 12. Já no ponto A, o produto PV do ponto A vai ficar como? No ponto A nós temos uma pressão 2 e um volume 1. Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. O que a gente observa então? O produto PV é maior no ponto C. Nós temos uma relação onde o produto PV de cada ponto é diretamente proporcional à temperatura de cada ponto. Isso é muito importante. Então o que eu posso dizer? Como o produto PV em C é maior, tranquilamente eu posso dizer que a temperatura em C é maior que a temperatura em A. Então quando o gás ele vai de C para A gente tem uma redução de temperatura. A temperatura diminui e quando a temperatura diminui, nós temos uma diminuição de energia interna. A energia interna sofre uma variação negativa então nesse processo. Então aqui é negativo e aí segue a mesma lógica que eu tinha comentado antes. Se o trabalho é negativo e a energia interna é negativo, quando eu somar esses dois valores eu vou ter um calor negativo também. Olhando as alternativas então, isso nos leva para a alternativa C, que seria a resposta então para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!